Hello there! Meu nome é Larissa de Donato, eu sou ex-gerente de vendas em Dubai e hoje eu tô aqui para ajudar você a melhorar um pouquinho mais o seu inglês. Vamos lá? Eu tenho certeza que vocês já se sentiram com aquela sensação de nossa senhora, eu aprendo inglês, mas a hora que eu vou falar com um gringo não entendo. Eu assisto um filme e eu não entendo e eu não consigo entender essas pessoas com sotaque muito complicado, gente. E por que vocês não entendem os gringos? Eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje algumas das possibilidades do porquê vocês não conseguem entender os gringos. Antes de dar continuidade, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica preciosíssima como essa. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor como funciona a nossa cabeça, por que a gente entende, por que não entende. Alguns aspectos. Primeiramente, é um idioma diferente, certo? Então a maneira de pensar é diferente. Nem de pensar, mas de estruturar as suas frases. Então, no português a gente pensa certas coisas, a gente faz as frases de determinados jeitos, enquanto no inglês funciona diferente, tá? Então, não adianta a gente querer traduzir tudo, porque algumas coisas não vão fazer sentido pra gente. Uma delas que eu brinco é o presente perfeito, porque complicado perfeitinho, né? A gente não tem o presente perfeito no português como eles têm no inglês. Então não adianta a gente querer traduzir tudo. Se eu for tentar traduzir o presente perfeito, não vai fazer sentido pra mim. E tem certas coisas que eu brinco, né? Aceita que dói menos. Então, vocês têm que se desprender primeiramente dessa tradução literal. Porque muitas vezes eles vão fazer alguma frase, falar alguma coisa que vocês esperam escutar de determinada maneira e que não necessariamente eles falarão assim, porque é um outro idioma, certo? Então começa por aí. Um outro aspecto também que pode ser o porquê de vocês terem dificuldade, a maneira de falar. Então vamos lá. E a mesma coisa no português. Eu gosto bastante de trazer comparação do inglês e do português para vocês verem, porque muita gente fala, ai, mas nossa, que complicado. Eu falo, gente, mas e o português? Olha aqui o que a gente aprendeu. É muito mais difícil, né? Então, olhem só. Quando a gente pensa no português, a gente aprende o quê? T com E, T. D com E, E. Então, o certo, Rio de Janeiro. Eu te amo. Quem que fala eu te amo? Pouquíssimas pessoas, e aí entra a questão do sotaque, né? Normalmente, pelo menos pra mim que sou de São Paulo, a gente fala te amo, Rio de Janeiro, sai esse ti, de, que é totalmente diferente a hora que a gente aprende ali o preto no branco na escola, certo? T com E, T, mas eu falo ti. E agora? Então, a mesma coisa acontece com eles. Tem certos sons, tá certo que o inglês não é uma língua fonética como no português, então não tem essa coisa de, essa combinação com essa obrigatoriamente terá esse som. Não, varia, e por isso que às vezes a gente fica confuso de como pronunciar alguma coisa, tá? Mas, começando por isso aí, entra a questão do sotaque, como pronunciar certas coisas. Um outro aspecto. Nós tendemos, eu brinco que tudo que a gente pode facilitar, encurtar, a gente faz, né? E do mesmo jeito que no português, muitas vezes a gente acaba conectando palavras ou encurtando frases. Por exemplo, eu não falo está tudo bem, eu falo tá tudo bem. Então eu encurto. Isso também acontece no inglês. Eles têm algumas contrações já pré-definidas, como por exemplo, want to vira wanna, going to vira gonna, out of vira aura. Então, eles têm essas combinações já pré-definidas, além do fato de a hora ali alguém tá falando e falou muito rápido e cortou alguma coisa. Isso pode acontecer também, assim como a gente faz. E no inglês existe uma certa lógica por trás das conexões que eles fazem. Então, vou dar uma dica aqui para vocês. Por exemplo, toda palavra que termina com consoante e a próxima palavra começa com vogal, você vai conectar os sons, tá? Então, por exemplo, out of here, você fala out of here ou out of here, que daí fica o out of que eu falei pra vocês.
Mas você pode falar out of here, out of, ou out of, tá? Você conecta, você não vai falar out of here, out of, você junta. Terminou com uma letra, começou com a mesma letra, a palavra seguinte, ou a mesma letra ou som similar. Você também vai conectar, você fala a letra só uma vez. Então, por exemplo, as palavras most transformative, o mais transformador. Most transformative. Termina com T, começa com D, conectou. Então, eu vou falar most transformative. Most transformative, tá? Mesma coisa se fosse, por exemplo, o D e o T. Por exemplo, at dawn. Dawn é ali o nascer do sol, tá? Logo quando o sol tá saindo. Larissa, não é sunrise? É. Mas o dawn é a primeira aparição do sol, tá? Quando começa a clarear, não é nem o sol, a hora começa a clarear o céu. Então ali umas 5h30, 6 da manhã, dependendo da parte do mundo que você estiver, tá? Então, at dawn, eu tenho um T e eu tenho um D, sons similares, vou conectar. Então eu falo at dawn, não at dawn, at dawn. Então o que acontece, na verdade, se você parar para pensar, é que nós temos certas expectativas do que nós vamos escutar de acordo com o que nós estudamos, conhecemos e o que nós fazemos. Então nós já temos uma preconcepção de, se eu falo assim, então eles vão falar assim. Então nós criamos essas expectativas que não necessariamente serão cumpridas. Então, uma solução para isso é pedir para que as pessoas falem mais devagar, porque tendem a não conectar tanto. Larissa, uma maneira de praticar isso para eu poder entendê-los melhor? Além de fazer um curso de inglês, aliás, para você que não sabe nada do inglês, vou deixar o link aqui para a inscrição do curso A Base, que é justamente para dar as ferramentas para que vocês tenham essa independência, tá? Mas vou praticar sozinho. Se você vai assistir um filme, se você vai ouvir uma música, veja ou com a legenda em inglês ou veja a música com a letra e tente reparar, a gente treina o nosso ouvido. Esse é um outro ponto que eu esqueci de mencionar anteriormente. Mas o que acontece? Muitas vezes, por serem dialetos diferentes, idiomas diferentes, a gente não consegue perceber o que eles estão falando. É como, por exemplo, a gente falar para um gringo não e now, massa, maçã. Eles não percebem essa diferença. Para eles soa a mesma coisa. O som do Z e do S para o espanhol, caçado, casado. Eles não percebem essa diferença. O B e o V para o espanhol, o P e o B para o árabe. Eles não percebem. Por quê? Eles não têm esses sons no idioma deles. Então, muitas vezes isso acontece, por exemplo, com o TH. A gente não tem o som do TH no português. Então, por isso que às vezes nós não conseguimos identificá-los. Por isso que às vezes a gente acha que a pessoa tá falando D e tá tudo bem. Ou tá falando T e tá tudo bem. E deixa eu contar, não tá. Ela tá fazendo TH. Pode ser que você, por não ter a prática, não tenha essa percepção ainda. Mas é um aspecto, às vezes a gente não tem o conhecimento do som. Larissa, como eu adquiro esse conhecimento? Como que eu treino o meu ouvido? Justamente das maneiras, agora eu vou retomar o que eu tava falando. Com o filme, prestar atenção como eles falam, como eles pronunciam, as músicas. Então, nós treinamos o nosso ouvido a se acostumar com determinados sons que às vezes a gente nunca ouviu na vida, porque a gente não tem no nosso idioma. Fica aí a dica. Por que a gente não entende? Recapitulando, nós temos certas expectativas, então a questão da tradução, a gente imaginar que é de um jeito, na verdade de outro, eles não vão falar. A questão da conexão das palavras, como a gente tem também. Encurtar as palavras, tudo facilitar, né? Tudo que puder facilitar e encurtar, eles vão fazer as contrações já pré-definidas ou não. E a questão do som, que o nosso ouvido não é treinado para isso. Como melhorar? Sempre falo, gente, practice makes perfect. A prática leva à perfeição. Então, tudo que vocês precisam fazer
é treinar, aprender os meios certos, os métodos corretos, para que vocês possam chegar nesse nível de fluência e no falar bem, ok? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscreve também na lista de espera do curso, and I hope to see you there. Espero ver vocês lá. Have a great day and see you next time.